A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, hoje eu gostaria de responder a seguinte pergunta: é correto o cristão usar métodos contraceptivos? O que a Bíblia diz sobre o assunto? Na verdade, essa questão é uma questão para os casados, né? Os solteiros devem manter a castidade como a Bíblia ordena. Mas a pessoa casada, ela pode evitar filhos, um casal pode não querer ter filhos. Irmãos, a Bíblia ela fala que Deus ordenou ao primeiro casal que ele crescesse e multiplicasse. Então Deus deu uma ordem ao homem que povoasse a terra. Embora hoje a terra esteja povoada, nós vemos que muitas pessoas estão evitando de ter filhos. Existem países em que isso tem se tornado até um problema porque tem faltado mão de obra. Então nós não podemos negligenciar também esse mandamento. A Bíblia também ensina que os filhos são uma bênção. A Bíblia fala, né, tem um salmo que fala que o homem que for abençoado por Deus verá o filho dos seus filhos. A Bíblia vê um homem e uma mulher que tem muitos filhos como um homem e uma mulher abençoados, né? A Bíblia não reprova nenhum método contraceptivo da nossa época, porque até mesmo acho que eles não estavam disponíveis naquela época. Existe o caso de Onã, mas Onã ele foi castigado não por evitar filho, mas por desobedecer à lei de Deus. Ele era filho de Judá e ele foi casar com a cunhada, né, pela lei do levirato. Seu irmão tinha falecido e ele tinha que dar descendência ao seu irmão. E a Bíblia fala que ele egoístamente não queria dar um filho ao seu irmão. Então, o pecado dele não foi evitar filhos, né? De que maneira ele evitava? Ele praticava o coito interrompido e lançava o seu sêmen na terra. Isso está registrado no livro de Gênesis, né? Então, nada diz sobre os métodos contraceptivos. Não é errado você limitar o número de filhos que você vai ter para que você pratique a maternidade de forma responsável, né? Então você pode sim utilizar os métodos contraceptivos desde que eles não sejam abortivos. Quais são os métodos abortivos? O DIU, ele é abortivo porque ele não permite que o óvulo cole no útero, né? E muitas vezes esse óvulo já está fecundado. E a pílula do dia seguinte, o anticoncepcional, né, que se toma também não é, a camisinha não é abortivo, a vasectomia, a ligação de trompas não é um método abortivo. Por que não se deve usar os métodos que são considerados abortivos? Porque a Bíblia também considera a vida sagrada e a vida começa na concepção. Se alguém agredisse uma mulher e ela tivesse um aborto, né, essa pessoa era considerada uma pessoa que praticou um pecado de assassinato, né? Então, a vida começa na concepção. Davi diz no Salmo 139 que Deus o gerou no ventre materno. Então, a vida começa na concepção e a partir do momento que ocorre a concepção, essa vida deve ser respeitada e não deve ser interrompida. Amém? A vida pertence a Deus, não cabe ao homem interromper. Mas Deus também disse para o homem, quando criou o mundo, para que o homem dominasse tudo que há sobre a terra. Então o homem pode também dominar essa questão de quantos filhos ele vai ter, até mesmo para cuidar melhor, né? Agora, um dos propósitos do casamento é ter filho. A própria natureza mostra que nem toda relação sexual ela resulta numa nova vida. Então a própria natureza colocou o sexo também como um prazer, né? Em Eclesiastes a Bíblia diz: goza a tua vida com a mulher que amas. Então, apesar de um dos propósitos do sexo e do casamento ser a reprodução, não é o único, né? Então, assim nós podemos entender que você pode sim limitar. Um casal que não deseja ter filho por motivos egoístas, não quero estragar meu corpo, filho dá trabalho, isso realmente é uma coisa a se pensar, porque está faltando, né, irmãos, conversão, está faltando pensar também
no propósito do casamento, pensar em contribuir para a sociedade. Ter filhos dá trabalho, mas também dá muita alegria, e é assim que a humanidade continua. Então, se você não usa os métodos contraceptivos para diminuir o número de filhos e ter o tanto que você vai cuidar, não há problemas, né? E se você usa métodos que não são abortivos, não há problemas. Agora, se você usa métodos que são abortivos, há problemas, né? E se você também usa para não querer ter nenhum filho, aí você também pode estar, né, nos agindo de forma egoísta e em pecado. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.